Segundo, seja bem-vindo a mais uma aulinha de artes. Hoje a gente vai falar sobre o Barroco. Mas peraí, professor, a gente acabou de falar isso em história, a gente falou em sociedade mineira, sobre o Barroco. Sim, sobre o Barroco que veio da Europa para o Brasil. Então, vamos pensar o que é a palavra Barroco. Bom, a palavra Barroco tem gente que teoriza que pode ter vindo de uma palavra tanto em espanhol ou de uma palavra em português. E as duas significavam uma pérola mal formada. Interessante, né? Então, agora ok, esse é o termo barroco. Mas o que o barroco significa na prática? O que acontecia no barroco? Como que o barroco se dava? Se a gente tem um renascimento voltado para a razão, para a idealização, o que o barroco vai ser? Bom, é muito simples, o barroco vai ser tudo mais ou menos um pouco diferente disso, bem destacadamente diferente, mas que ele vai por umas nuances, não diria 100% opostas, mas ele vai ser mais realista. Então, quando a gente tem em um momento do Renascimento a arte que vai idealizar de alguma forma o que ela está retratando, aqui o Barroco causa até um pouco de estranheza. Ele é tão realista que causa uma estranheza. E é muito interessante esse ponto que até hoje tem algumas teorias que falam sobre a tecnologia, que gráficos de computação gráfica nunca vão poder ser tão realista porque causa desconforto. E eu vou dizer que esse realismo das obras barrocas tem esse desconfortozinho, sim, eu reconheço, pelo menos. Mas em que momento que a gente está aqui? Bom, a gente está aqui no século XVI e o Martinho Lutero, de certa forma, acabou de abalar os alicerces da Europa por si só, com todas as teses que ele faz em crítica à Igreja Católica, toda a ruptura que isso proporciona. Então, eu acho que isso já é suficiente para mudar muita coisa em conceito e contexto na Europa, de diferença para com o início ali do século XVI, que é onde está acontecendo o Renascimento no seu auge. Então, estamos vivendo um período de transição. Então, a arte sempre vai se modificar. Podem parar para pensar, a arte sempre vai se modificar em períodos de transições, ok? Então, o que a gente nota? O que vai se manter na arte barroca de diferente em relação ao Renascimento? É muito simples. Tem um detalhezinho que a gente falou bastante e ele vai aparecer ainda, só que usado para situações diferentes, que é o chiaro escuro, ou a técnica de claro escuro, ela vai se manter. Então, essa é uma dos principais pontos de convergência em contraste às suas diferenças. Então, a questão da razão pode se perder um pouco, porque enquanto o Renascimento vai estar tentando desviar de se focar em questões mitológicas ou religiosas, o realismo vai sim estar representando questões religiosas e mitológicas, inclusive, de formas bem, de usar a arte de uma forma bem diferente, inclusive, como a gente pode perceber nessas artes aqui, que ele usa do religioso, né? E ele usa do chiaro escuro. Porém, temos um detalhe aqui que você não sente, esse realismo sente uma estranheza. Eu sinto um incômodo, por exemplo, de olhar para esse fundo que não dá para a gente perceber exatamente o que tem. Então, acontece isso. Um dos pintores de destaque, que inclusive italiano também, é o Caravaggio, nosso amigo aí, Michelangelo Merici de Caravaggio, que talvez vocês já ouviram falar dele em algum momento. Então, por esse estilo específico, mais realista, que não tem intenção de idealizar nenhuma imperfeição, inclusive por isso do barroco, a pérola mal formada, aquele detalhezinho do nome, isso vai ficar conhecido em muitas obras como naturalistas, né? Vai ser chamado esse estilo, que vai ser chamado em algum momento de naturalista. Que é uma posição ao estilo renascentista. A gente vê as obras renascentistas que a gente estava trabalhando no nosso material, elas são idealizadas, é uma questão que elas querem parecer bonitas para os olhos. E aqui a gente não tem essa forma de atenuar. Então, presta atenção, só para deixar isso claro, viria a ser chamado estilo naturalista, mas aqui é marcado
por um realismo. Então tem linhas curvas, um dos destaques, né, tem linhas curvas, as artes têm uma sensação de movimento, ainda mantém a questão do claro e escuro, mas tem a repetição e aí tentando dar uma fuga dos temas da razão, a gente tem os temas religiosos ressaltados, inclusive por essa imagem aqui do nosso, que é São Francisco, é o próprio santo em meditação, que é uma arte muito bonita e é do nosso amigo Caravaggio. A gente vai fazer exercíciozinho em sala, então paciência, a gente vai interpretar esta arte, que também é do Caravaggio, então esperem um minutinho. Um detalhezinho também gostaria de chamar a atenção é para o Diego Velázquez, que a gente vai ver a arte dele já já, que vai ser importante numa tarefinha de vocês. E ele vai estar continuando usando a técnica de luz e sombra para causar justamente a sensação de iluminação. Só que pensem que essa questão da iluminação que vai ser trazida, que se mantém do claro escuro renascentista, vai ser para causar sensações diferentes para vocês. Então, é uma coisa que vai marcar muitas vezes algo extravagante, algo exagerado e algo de muita emoção. E aí, completamente oposto à razão, bem alicerce, bem, como é que eu vou dizer? Como é que é a palavra correta? Eu não consegui falar a palavra correta ainda. Bem cimentada, a razão bem cimentada do Renascimento, aqui é oposto pela razão, pela extravagância. Então, toda a imagem é dramática, é exagerada, como essa aqui do Caravaggio. Basta vocês procurarem outras artes renascentistas, que vocês vão ver, espera aí, realmente o barroco dá para perceber pela dramaticidade, esse exagero da emoção é a principal característica, ok? Agora aqui vamos chegar na ponta da tarefinha de vocês. Bom, aqui a gente tem uma arte chamada de As Meninas, só isso, As Meninas do nosso amigo Velázquez, que eu acabei de dizer, um brother espanhol aí, he's a painter, um pintor, e vocês já devem ter visto essa arte, eu acredito em algum momento, e essa arte, ela tem um ponto interessante, porque o próprio Velázquez se pintou nela. Ele está aqui. É complicado focar nessa câmera aqui do celular. Mas ele é esse cara aqui. Ele se pintou. Então, isso é uma das características do barroco, é justamente tentar usar a arte para expor sensações e experimentar com a arte mesmo outras formas de expressar. E essa é uma delas, por exemplo, se colocar na obra como um easter egg, um negocinho escondido no fundo. E ele está pintando outra obra dele, que é interessante. Então, vocês já estão vendo a tarefinha de vocês? Pois é. E o nosso amigo Pablo Picasso, que também é espanhol, fez a sua própria releitura, da obra. Que ele disse que ele entendia muito a obra. Então ele fez, na verdade, 44 pinturas expostas juntos no Museu Picasso em Barcelona, já que o artista entendia a obra completa quando todas estivessem juntas. Então, essas 44 obras que ele produziu, tentando, né, de certa forma, fazer uma releitura dessas obras, elas compunham uma obra só, essas 44 releituras. Estranho, né? Mas não acho estranho não, essa questão da releitura, porque essa vai ser uma tarefinha para vocês. Eu quero que vocês façam uma releitura bem exagerada da obra do Velázquez. Assim como o nosso amigo Picasso fez, eu gostaria que vocês fizessem uma releitura desta obra aqui. Aí você fala assim, como eu vou fazer? Coração, livre, pode ser uma folha sulfite. Quero que vocês transmitam de alguma forma sentimento nela. Pode ser desenho abstrato, pode ser como vocês quiserem. Eu quero que vocês, a única exigência, eu quero que vocês se insiram nessa obra. É uma releitura que eu quero que vocês se insiram nessa obra de alguma forma. Pode extravasar, já que é uma releitura, tem coisas que vocês podem mudar. Eu quero só que vocês tenham, que vocês causam em mim a mesma sensação de estranheza que esse cara aqui causou quando eu vejo que ele está me olhando. Eu acho bem estranho isso. A obra parece que ela tá te olhando. É meio estranho. É estranho também dar aula de artes dessa forma, como se vocês estivessem aqui, mas vocês não estão. Mas, enfim, pessoal, vou fechar com esse exercíciozinho que eu quero que vocês façam. Brevemente eu vou falar novamente. Sei que é um pouco mais para frente, mas eu vou deixar já para aproveitar que está fresco na mente de vocês.
o que nós falamos do barroco no Brasil. Então, o barroco no Brasil teve seu maior expoente no Aleijadinho, e é marcado também pela emoção, pelas curvas, que, como eu disse, marcam as linhas curvas marcam o barroco, é marcado pela emoção e no caso do Brasil, as decorações aí excessivas, marcadas muitas vezes com ouro, que era descoberto e usado para demarcar o status de quem tinha encomendado aquela obra. Então, só para a gente pontuar aí, antes de a gente ir no Brasil definitivamente, já vou adiantar que tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar. Então, novamente, para a gente recapitular aqui, em contraste com a razão do Renascimento, o Barroco vai se focar na emoção, vai se focar nas curvas, vai se focar no realismo, vai fugir daquelas correções, das imperfeições. Ele é de fato a pérola mal formada, de certa forma, não vai estar preocupado em idealizar nada, então ele vai estar falando dos temas religiosos e mitológicos. Então essas são as principais diferenças, e o item comum é o uso do chiaro escuro, ok? Então, pessoal, a gente continua na nossa próxima linha, espero que vocês tenham gostado. Gostaria de saber as impressões de vocês relacionadas a essas artes. A gente vai discutir tudo isso no grupito e depois Zoom, ok? Quero ver depois, mas esse é para semana que vem, tá bom? Esse exercíciozinho da releitura. Releitura, semana que vem, quero ver o que vocês vão fazer. Curioso. E é isso, pessoal. Então, até a próxima linha e tchau, que é daqui a pouquinho comigo também. Então, tchau, tchau.